Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez eu quero apresentar a vocês a forma passada de alguns verbos importantes que já vimos, o am, is e are. Primeiro exemplo, vamos falar sobre o I am. Então, I am Raf. I was washing the dishes. Now, I am cooking. Então, o que está acontecendo aqui? Temos aqui a apresentação, I am Raf. Então, eu sou Raf. I was washing the dishes. I was washing the dishes. E aqui temos nossa primeira versão do passado. Isso aqui se refere à atividade que Raf estava fazendo. E aqui, now I am cooking. E aqui a atividade que Raf está fazendo neste momento. Então, what is Raf doing right now? What, o que, Raf is, está. O que Raf está fazendo agora, neste instante. Right now, nesse instante. Raf is cooking. Então, I am cooking. Eu estou cozinhando. E agora, what was Raf doing before? O que Raf estava fazendo antes. Before, antes. Now, agora. Before, antes. Então, Raf was washing the dishes. Então, quando vemos was, imediatamente já associamos ao passado. I was washing the dishes. Segundo exemplo, vamos falar sobre are. Então, Gary, you are a Formula One driver. You were great in the race today. You are the champion. Então, da mesma forma que was é a versão passada de am, a versão passada de are é were. Então, quando estamos falando de ser ou estar, a versão passada sempre vai ser was ou vai ser were. Você não precisa decorar mais nenhuma outra palavra para esse verbo. Para esses dois verbos, que é ser e estar, aliás. Então, nesse caso, you are a Formula One driver. Você é um motorista da Fórmula 1, um piloto da Fórmula 1. You were great in the race today. Aqui é, você estava ótimo na corrida hoje. Se ele estava ótimo na corrida hoje, isso faz dele, neste momento, you are the champion. Você é o campeão. Para o próximo exemplo, vamos falar um pouco sobre is. Então, Janet is an accountant. Aqui estamos falando da profissão de Janet. She was sick. Então, como podemos ver pela imagem, Janet não estava tão bem. Se ela estava tão bem, ela não podia trabalhar. But now, she is better. Porém, but, now she is better. Porém, agora, ela está melhor. Então, por isso que vemos que Janet está trabalhando nesse momento. Então, is, versão presente, ser ou estar, ela é ou está. Was, ela era ou estava. Mais um exemplo. Mike and Susan are runners. Agora estamos falando do plural. They were in the marathon. Now they are tired. Então, estamos falando de eram ou estavam, porque estamos falando de são ou estão, no plural. Mike and Susan are runners. Mark and Susan são corredores. Então, aqui eles estavam envolvidos em uma atividade física. Logo em seguida, eles estão em um estado físico decorrente da atividade. Ok? How was the movie? It was great. E aqui nós vemos a última utilização de was, que é para os casos que estamos falando de um objeto e não de uma pessoa. Nesse caso, qual que é o assunto? Parece que estamos na frente de um cartaz com filmes de cinema, então estamos falando de um filme. How was the movie? It was great. How was? Como estava? Como foi? Foi ótimo. Estava ótimo. Então, pessoal, essa é uma aula pequena, onde eu só queria falar um pouco sobre as versões passadas desse verbo. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção na utilização dos verbos. Quando estamos falando de I am, he is, she is ou it is, vamos utilizar o was. Então, I was, he was, she was, it was. Quando estamos falando de are, por exemplo, you are, they are, we are, então nesse caso sempre utilizaremos
Wear. You wear, they wear, we wear. Ok?